Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IMGA Podcast. O episódio de hoje terá como tema principal as perspectivas da IMGA para o segundo semestre de 2025, nomeadamente nos setores de obrigações e ações. E para esta conversa convidei hoje a Ana Luísa Aguiar e o António Dias, as caras já conhecidas dos nossos podcasts anteriores, para fazermos um breve balanço deste primeiro semestre de 2025 e abordarmos depois mais profundamente as nossas perspectivas até ao final do ano. Ana Luísa, António, muito obrigado por terem vindo. Obrigado. António, começo por ti. E antes de nos entrarmos nas perspectivas da segunda parte do ano, gostava de fazer aqui o balanço à data de hoje e falar nomeadamente daquilo que me pareceu a ser a maior surpresa deste primeiro semestre, que é a outperformance da Europa face aos outros mercados acionistas globais. Ao teu ver, quais razões aqui estiveram na origem deste bom retorno e será que estamos a falar de uma procura pela Europa propriamente dita ou estamos a testemunhar aqui uma fuga de capitais de outras regiões? Bom, em primeiro lugar, muito bom dia e esta pergunta terá duas respostas. Há aqui fatores endógenos e exógenos. Começo por os exógenos. O Sr. Trump e a sua política comercial agressiva que veio virar o mundo de pantanas. O Sr. Trump, ao simultaneamente propor medidas comerciais protecionistas agressivas, ao mesmo tempo que estava a negociar um pacote orçamental que agrava a posição fiscal americana, disputou uma enorme fuga de capitais dos Estados Unidos. Muitos desses capitais vieram para a Europa. Mas também houve razões endógenas europeias para que essa performance corresse bem. Em primeiro lugar, a questão, os desequilíbrios macroeconómicos da Europa são muito menores do que nos Estados Unidos. A Europa tem uma balança de pagamentos razoavelmente equilibrada. Outro fator, ter em conta a estrutura do mercado europeu ser muito mais defensivo do que o americano, nomeadamente com um maior peso de setores financeiros, com múltiplos relativamente baixos. Outro fator que ajudou muito a Europa é a política monetária na Europa ter uma tendência claramente mais delineada do que nos Estados Unidos. A incerteza nos Estados Unidos ainda rende, enquanto na Europa não. E isso ajudou muito o setor da banca, que tem um grande peso nos mercados europeus. Esta, no meu entender, foram as principais razões. No entanto, algumas destes movimentos já se reverteram, mas não na totalidade. E isto, porventura, pode continuar na segunda metade do ano, mas irá assentar no que virá do Washington a nível política comercial. Certo. E achas que estas divergências poderão continuar ou vamos ainda esperar o abrandamento desta dinâmica? A principal será como é que será resolvido o imbróglio comercial lançado pela administração Trump. Se a base tarifária assentar num nível razoável, a situação será benéfica para a Europa. Se a situação se agravar, pode disputar outro fator que também indiretamente beneficiará a Europa, que serão medidas que terão de ser tomadas, que há muito tempo têm sido proteladas a nível de mercado interno, da competitividade, da união bancária, políticas fiscais conjuntas. Se a situação se agudizar, na segunda derivada pode ser um fator positivo para a Europa. Por isso, no meu ponto de vista, a situação tem pernas para andar para continuar esta divergência positiva da Europa em relação aos Estados Unidos este ano. Certo. Ana Luísa, e agora do lado das obrigações, seja da parte da taxa de juro ou da parte do crédito, parece-me que as surpresas foram muito mais modestas. Neste caso, terá sido mesmo assim ou aqui também assistimos a um movimento algo inesperado face às expectativas que fizemos no início do ano? Bom dia, Sasha. O semestre teve algumas surpresas e também foi marcado por uma forte volatilidade no mercado obrigacionista. Começando pelos Estados Unidos, nós conhecíamos a intenção da aplicação de tarifas aduaneiras e do combate à imigração. Aliás, estas sempre foram as duas grandes medidas do partido de Donald Trump. Também sabíamos que o crescimento americano estava relativamente bem ancorado pelo próprio dinamismo da economia americana,
e porque também iria beneficiar de outras medidas, nomeadamente um aumento da produtividade, desregulação, aplicação da inteligência artificial e outras medidas económicas pensadas quer para o setor público, quer para o setor privado. Perante um crescimento que se esperava robusto e níveis de inflação ainda ligeiramente acima do target da Fed, esperávamos que as taxas se mantivessem até em níveis um pouco mais elevados do que era o início do ano. O que é que nós não esperávamos? Não esperávamos de todo uma complexidade tal e uma imprevisibilidade na gestão deste tema das tarifas aduaneiras. E, na verdade, todo o processo de ameaça, de retaliação, de adiamento, acabam por retirar muita confiança no mercado, inibir decisões de investimento e isso acaba por ter um impacto inevitável no crescimento. Portanto, por outro lado, dizer que os conflitos geopolíticos em que os Estados Unidos se viram envolvidos também acabaram por, de alguma forma, criar aqui momentos de grande incerteza. Posto isto, o crescimento americano acabou por ser um pouco mais fraco e a curva de rendimentos dos Estados Unidos acabou por cair um pouco por todos os prazos, o que foi benéfico porque permitiu a valorização das obrigações. Do lado europeu, o plano orçamental alemão e o aumento dos gastos em defesa para 2% do PIB europeu anunciados em março foram completamente inesperados no mercado, tiveram um efeito muito significativo, já que permitiram a maior subida de yields a 10 anos dos últimos 30 anos, precisamente para refletir esta maior necessidade que os países terão de emitir mais dívida no longo prazo. Posto isto, acabamos por assistir a um steepening da curva, ou seja, um aumento das taxas no médio e no longo prazo, por contrapartida das taxas de curto prazo que caíram ligeiramente, também um reflexo da normalização da política monetária por parte do Banco Central Europeu, já iniciada em 2024. Portanto, aqui onde tínhamos até algumas preocupações com o crescimento, até tivemos uma surpresa mais positiva, mas não seja pelo potencial que estes planos podem vir a ter em termos de crescimento de longo prazo. Do ponto de vista do crédito, o crédito europeu teve uma performance positiva, tal como nós esperávamos. Certo. E agora, olhando para este balanço geral deste primeiro semestre, como é que tu vês as perspectivas até o final do ano e como é que, na tua opinião, os mercados vão evoluir face a estes resultados, seja da parte das taxas de juro de curto e de longo prazo? No curto prazo, nós esperamos alguma estabilidade das taxas de juro. Por um lado, o Banco Central Europeu já alcançou o seu nível neutral. Por outro lado, achamos que a Fed vai ter aqui uma postura mais cautelosa e, inevitavelmente, mais dependente das leituras de inflação, onde não esperamos que hajam grandes surpresas negativas, mas também um reflexo de alguma fraqueza do mercado laboral, caso ela venha a acontecer. No longo prazo, o caminho das yields, das taxas de juros, vão estar sempre dependentes das perspectivas de crescimento económico. Portanto, se tivermos aqui a economia americana a abrandar, se o tom das negociações comerciais azedar ou se os investidores começarem a pricing a expectativa de uma recessão, inevitavelmente as taxas de longo prazo na economia americana vão cair. O nosso cenário central é de que vamos ter algum crescimento e inflação em torno dos 3%. Um crescimento modesto, melhor dizendo. Na Europa, o longo prazo estará sempre associado a esta necessidade de emissão de dívida, como disse, e algum dinamismo na frente económica, com países como Portugal e Itália a darem cartas de execução orçamental. Portanto, nesse aspecto, do ponto de vista europeu, até estamos à espera que as taxas terminem o ano em níveis, se calhar, um pouco acima daquilo que foram os níveis de início do ano. Certo. Tu tinhas mencionado o plano de defesa, entretanto eu quero voltar a este assunto um bocado mais à frente, mas no entanto, António, gostava de voltar a olhar para a evolução dos mercados acionistas globais e no primeiro semestre nós vimos o cenário bastante positivo. No entanto, um típico investidor europeu, que eu saiba, não beneficiou muito desta valorização. Ao teu ver, quais foram as razões pelas quais os fundos globais de ações, denominados nomeadamente em dólares, registraram os retornos menos atrativos do que seria de esperar?
A grande culpa foi a desvalorização do dólar americano, porque embora os mercados globais, inclusive o americano e os índices, principais índices cotados em dólar, valorizaram e tiveram uma performance positiva, recuperaram da queda abrupta de março e do início de abril. A desvalorização do dólar mitigou quase por completo essa valorização. Por isso é que esses ganhos traduzidos para euros deixam de existir. Esse é o grande fator. Certo. E para os próximos meses, quais são as tuas perspectivas para os principais blocos geográficos? Já que estamos a falar de... Primeiro, bate na mesma tecla, isto tudo dependerá da resolução do conflito tarifário lançado para a administração Trump. Se chegar a acordos minimamente razoáveis, e parece que tudo aponta nesse sentido paulatinamente, por esboços pequenos, há espaço para os mercados continuarem a recuperar. A grande incógnita aqui será o mercado de dívida soberana americana. O recente pacote aprovado pelo Congresso, o Big Beautiful Bill, aumenta de uma forma bastante acentuada o déficit orçamental americano. Por quanto mais tempo o mercado de dívida soberana está disposto a financiar um déficit orçamental daquela magnitude? Essa é uma questão. Se uma recessão, neste momento não se vislumbra, mas por qualquer razão pode ser disputada, então a situação pode azedar. Não é o cenário que nós temos em cima da mesa. Acho que há aqui fatores em todas as geografias para que a economia continue a crescer, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Mas há aqui vários fatores que podem disputar uma correção. E, inclusive, as questões geopolíticas não está nada resolvido. Está tudo, como se diz, em águas de bacalhau. A questão na Ucrânia não tem fim à vista, o Médio Oriente está numa paz, direi eu, podre. Por isso, qualquer coisa nestes vários tabuleiros pode explotar aqui uma crise nos mercados. Certo. Ana, e precisamente por estarmos a falar agora destes desequilíbrios geopolíticos e tal como tu já tinhas mencionado, existe um plano de investimento na defesa que é transversal para toda a Europa, inclusive que também faz parte do tal plano maior alemão de investimento na melhoria das infraestruturas, e tendo em conta tanto este plano como também aquilo que está a acontecer politicamente, o que tu achas que serão os efeitos práticos, neste caso, precisamente destes planos de investimento, como é que podem afetar os mercados? Então, eu acho que este plano, na verdade, é uma mudança estrutural muito importante para aquilo que é o desenho da economia europeia. A verdade é que nós chegamos a um ponto em que precisávamos de nos reinventar. Porquê? Porque perdemos competitividade relativa face a outros blocos económicos nas últimas décadas. Na verdade, a postura de Donald Trump, de alguma forma, serviu aqui como um wake-up call, uma chamada de atenção para a necessidade de nos reinventarmos enquanto bloco económico. Talvez, então, a aposta na defesa e o plano de infraestruturas seja aqui um ponto de partida para um crescimento um bocadinho mais palpável e tão não anémico como nós esperávamos já, se calhar, 6 meses atrás, um bocadinho potenciador deste crescimento para o futuro próximo. E sem dúvida que o plano orçamental alemão e a queda do debt brake foram essenciais para isso acontecer. Do ponto de vista de crédito, tudo aquilo que contribua para melhorar o dinamismo económico europeu, para nos reafirmarmos enquanto potência, vai ser sempre positiva para o perfil de risco europeu. Para completar e finalizar, do ponto de vista de escolha setorial, diria que setores como o da energia, da construção ou da defesa sairão sempre beneficiados. Certo. E agora, por falar em setores, António, quais é que tu pensas que serão os destaques ao nível setorial para os próximos meses? Se há alguma área que estejas especificamente atento? Há 2 setores que, pela sua performance recente, acho que têm espaço para continuar. Vou dividir no mercado americano o setor de semicondutores, muito penalizado pela guerra comercial disputada pelo Sr. Donald Trump, mas os sinais cada vez apontam mais para um apaziguamento das medidas inicialmente impostas ao setor. Também há aqui o fator do investimento maciço em inteligência artificial.
o que tem potencializado o setor e de que maneira. E tudo aponta para que esta tendência fortíssima de investimento será para continuar. Agora vir para a Europa, como a Ana já aludiu, a forma como a curva de taxas de juros tem se comportado na Europa tem potenciado muitíssimo a performance do setor da banca europeia. Mas as questões que têm sido proteladas ao longo dos anos, nomeadamente uma união bancária, finalmente começa a haver algumas brechas nas resistências para que isso venha eventualmente a acontecer. Já começa a haver sinais de fusões e aquisições, embora resistidas por autoridades nacionais, mas mais tarde ou mais cedo a lógica económica terá de se impor aqui. E daí o setor bancário europeu tem condições para continuar a performar muitíssimo bem. Já sofreu uma revalorização muito positiva nos últimos tempos e eu acho que este movimento pode continuar no curto e no médio prazo. Certo, Ana, e também no seguimento do que o António acabou de dizer sobre os setores e os temas de destaque, e também tu já tinhas mencionado, como é que tu vês este cenário afetar o crédito? Se há mais alguma... se é que há um espaço para os spreads de crédito continuarem a estreitar? Sim, nós acreditamos que sim. Obviamente, setores que sejam mais sensíveis ao impacto das tarifas ou que, por outro lado, estejam mais expostos ao ciclo económico, poderão ter aqui alguns desafios ao longo do ano e, nesse sentido, o trabalho de seleção é fundamental. No entanto, e de uma forma geral, achamos que há espaço para os spreads estreitarem e isto resulta, por um lado, do facto de ainda termos balanços robustos, quer ao nível das empresas financeiras, quer ao nível das empresas não financeiras, mas também por sabermos que existe muito dinheiro na mão dos investidores para aplicar. Posso também acrescentar que nos últimos meses temos visto alguma rotação no mercado de capitais de recursos que estavam investidos em fundos de mercado monetário que viram as taxas de muito curto prazo a serem muitíssimo bem remuneradas e esses recursos estão agora a convergir para estratégias com maior risco de duração, com maior risco de crédito, ou seja, para fundos de obrigações diversificados como aqueles que nós gerimos aqui. Por outro lado, também temos assistido a algumas alterações regulamentares, se é que lhe posso chamar assim, que têm permitido que clientes institucionais como fundos de pensões ou seguradoras não invistam somente ou maioritariamente em dívida governamental de longo prazo e invistam noutras classes de ativos, ou seja, que alterem aqui um bocadinho o mix de investimento e invistam noutros ativos como, por exemplo, ações e também obrigações de empresas financeiras ou não financeiras. Por fim, dizer que as empresas americanas terão aqui um desafio adicional, que é precisamente acomodar o impacto das tarifas e o resultado deste esforço vai depender da capacidade que estas tenham de passar este efeito para o consumidor final, para não terem que abdicar de margens de rentabilidade. Certo. Ana, António, muito obrigada pela esta conversa e por fazermos este balanço. E acredito que vamos nos ver daqui a uns meses para fazer o contrabalanço e ver como que os mercados se comportaram já com a visão mais geral deste ano. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. E para os nossos seguidores e os nossos espectadores, muito obrigada por estarem hoje aqui conosco. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais para estarem atualizados sobre últimas notícias do mercado e também sobre os produtos da IMGA em @IMGestãodeativos, seja no LinkedIn, Instagram e YouTube. E nos vemos no próximo episódio da IMGA Podcast e até lá desejamos a todos bons investimentos. O conteúdo apresentado é meramente informativo e pode ser alterado sem aviso prévio. Rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. O investimento em fundos pode implicar perda de capital, exceto em fundos de capital garantido. Consulte os documentos legais disponíveis em imga.pt, cmvm.pt ou nos sites dos bancos distribuidores antes de investir. Mais informações em imga.pt ou @imgestãodeativos.